Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. A Idiomos é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto, em inglês, com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram em média 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomos.com ou procure por Idiomos em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro A Arte da Negociação em português. Resumo inicial. A Arte da Negociação foi escrita em 1987, quando Donald Trump tinha apenas 41 anos de idade. Na época, ele ainda não era presidente dos Estados Unidos da América e era casado com sua primeira mulher, Ivana. Porém, já era um bilionário dono dos 2 maiores cassinos de Atlantic City, de uma fabulosa mansão de 118 quartos em Palm Beach, de um avião e um helicóptero, dos melhores hotéis de Nova York e do mais prestigiado endereço de Manhattan, o Trump Tower. Deixando de lado qualquer discussão de âmbito político, essa autobiografia revela a personalidade vaidosa de um homem lutador, ambicioso, polêmico e sem medo de se expor diante do público e da mídia, trazendo lições e reflexões que podem ser aplicadas hoje. Com os ensinamentos de Trump, você pode também obter sucesso em sua vida profissional. Os autores: Donald John Trump é um empresário, personalidade televisiva e político americano, sendo atualmente o 45º presidente dos Estados Unidos. No livro A Arte da Negociação, Trump e Tony Schwartz, que é um jornalista americano, revelam os princípios para uma pessoa ser bem-sucedida no mundo dos negócios. Uma semana na vida de Trump. No início do livro, Trump narra seu dia a dia e os compromissos com personalidades famosas do mundo empresarial e político. Ele descreve suas atividades realizadas em uma semana específica, de segunda a sexta-feira, do momento em que acorda até a hora em que volta para casa após o trabalho. Embora seja voltado para sua vida empresarial, o livro também inclui traços de sua vida pessoal. Trump afirma que muitas pessoas ficam surpresas com sua maneira de trabalhar. Ele não carrega uma pasta executiva, não marca muitas reuniões por dia, deixa sua porta aberta e não fica estruturando sua rotina demais, pois prefere ir trabalhar e ver como tudo se encaminha. Geralmente, ele atende entre 50 e 100 ligações diárias e participa de reuniões, as quais nunca duram mais do que 15 minutos. Sua rotina é agitada. Ele nunca para e disse que não mudaria isso por nada. Os elementos da negociação. Segundo Trump, seu estilo de negociar é bem simples e direto. Por ser bem persistente, quase sempre consegue o que busca. Para ele, a habilidade de negociar está nos genes e requer certa inteligência, além de instinto. A maioria das pessoas que têm instinto nunca reconhecem que têm, pois não têm a coragem ou a sorte de descobrir seu potencial. Entretanto, Trump revela 11 preceitos essenciais para quando está lidando com a negociação. Esses preceitos são os fundamentos do livro e serão exemplificados com algumas ações do próprio autor. Segundo Trump, seguir esses preceitos não garantirá que você se torne um milionário da noite para o dia, mesmo porque aqueles que querem enriquecer rápido geralmente acabam falindo. Entretanto, vale a pena conhecê-los. Pense grande. Trump sempre pensou grande. Para ele, as pessoas pensam pequeno porque têm medo do sucesso, ou de tomar decisões, ou medo de vencer. Seu pai, Fred Trump, sempre construiu edifícios de baixa e média renda no Brooklyn, mas Donald sempre visava as melhores localizações. Quando foi crescendo, percebeu que Manhattan e a Quinta Avenida eram seu alvo. Ele sempre quis causar impacto. Para ele, o desafio era construir um empreendimento espetacular. Uma das chaves para pensar grande é o foco total. Empresários de sucesso são obsessivos, focados, determinados, sendo quase maníacos com relação ao trabalho. Pensar grande não é a chave para você ter uma vida feliz ou melhor, mas a sensação de obter o que se quer é maravilhosa. Proteja o ponto fraco e o ponto forte se cuidará sozinho. Trump sempre preferiu acreditar no poder do pensamento negativo, e não do positivo.
Por ser muito conservador nos negócios, ele sempre entra em uma negociação prevendo o pior. Se você se planeja para o pior, se consegue viver com o pior, o melhor sempre dá conta de si. Sua principal experiência de exemplo foi a construção do cassino em Atlantic City. Assim que montou o terreno, não se apressou para começar a construção, pois queria ter certeza de que teria sua licença de jogo, algo que é imprescindível para os donos de cassinos. Por causa disso, acabou arcando com as despesas de posse por um período maior e perdeu um pouco de tempo, mas ficou menos exposto ao prejuízo. Por outro lado, ele conta a história de Baron Hilton, que ousou construir seu cassino em Atlantic City antes de ter a licença de jogo. Ele investiu $400 milhões sem ter a certeza da licença. 2 meses antes da inauguração, sua licença foi negada. Ele não se protegeu do ponto fraco e, depois de muita pressão, acabou vendendo seu empreendimento para Trump, que o rebatizou como Trump's Castle, um dos hotéis cassino mais bem-sucedidos do mundo. Maximize suas opções. Trump sempre se protege sendo flexível nos negócios. Ele afirma que nunca se apega demais a uma negociação ou a uma abordagem, mantendo muitas opções em aberto. Ele sabe que a maioria das negociações nunca dá em nada, mesmo que pareçam muito promissoras de início. Ainda, o autor revela que, depois de fechar um negócio, sempre pensa em diversas abordagens para fazê-lo dar certo, pois imprevistos acontecem mesmo que os planos sejam muito bem traçados. Um exemplo foi a aquisição de um terreno em Manhattan. Seu objetivo era construir moradias de classe média no local, com financiamento do governo. Porém, a cidade começou a ter problemas e não havia mais subsídio para a habitação pública. Para não perder tempo e dinheiro, Trump decidiu mudar a sua estratégia e começou a promover o terreno como sendo ideal para um centro de convenções. Depois de 2 anos, ele conseguiu que a prefeitura aceitasse seu terreno para tal finalidade, e o centro de convenções foi construído ali. Conheça seu mercado. É extremamente importante conhecer seu mercado para ser bem-sucedido em suas negociações. Por isso, Trump não costuma contratar analistas de mercado e não confia em tais pesquisas. Ele geralmente faz suas próprias análises e tira suas conclusões. Para isso, ele costuma buscar a opinião daqueles que estão envolvidos com seu empreendimento. Ele afirma que aprendeu muito mais fazendo suas próprias pesquisas do que usando empresas de consultoria. Um exemplo é, se ele pensa em comprar uma propriedade, geralmente pergunta aos moradores da área o que eles pensam das escolas, das lojas, da criminalidade, etc. Se está em outra cidade, costuma fazer várias perguntas ao motorista do táxi. Caso tenha algum pressentimento de algo, aí sim ele toma uma decisão. Use sua vantagem. Trump revela que a pior coisa que você pode fazer em uma negociação é parecer desesperado para fechá-la. Se a outra pessoa sentir o seu medo, você sairá no prejuízo. Por isso, o mais importante é negociar em uma posição de vantagem, o que ele considera ser a maior força de alguém. Vantagem é ter algo que o outro cara quer ou precisa, ou que não pode viver sem. Para isso, a vantagem requer algumas técnicas de venda e certa criatividade. Você precisa convencer a outra pessoa de que é do interesse dela fechar o negócio. Um exemplo foi quando a Holiday Inns, uma grande rede de hotel, estava considerando se faria uma sociedade com Trump em Atlantic City. Para conquistá-los, ele precisava dar a impressão de que a obra estava mais adiantada do que a de qualquer outro potencial sócio. Teve a ideia de contratar diversas escavadeiras e caminhões basculantes, e ordenou que eles abrissem e fechassem buracos no terreno, levando a terra de um lado para o outro, mesmo que não fizesse sentido. Seu supervisor de obras estranhou, mas não questionou e seguiu ordens. Quando o conselho do Holiday Inns visitou a obra, ela parecia muito adiantada, embora as máquinas não estivessem avançando em nada de fato. Contudo, apenas por passar essa impressão, Trump conseguiu que eles fechassem o contrato com ele. Melhore sua localização. Embora muitos digam que a chave do sucesso de um empreendimento seja a localização, Trump discorda. Para ele, você não precisa necessariamente da melhor localização, mas da melhor negociação. É possível melhorar uma localização mediante promoção e psicologia, tornando um local medíocre em algo que atrai as pessoas certas. Ele afirma que localização está relacionado à moda. Trump exemplifica através da construção do Trump Plaza na Terceira Avenida. Em Nova York,
A Terceira Avenida não se comparava à Quinta Avenida em questão de localização. Mesmo assim, ele comprou um terreno por um preço bem baixo e conseguiu transformá-lo em um grande empreendimento. Essa avenida tornou-se de prestígio e o Trump Plaza é um sucesso. Nunca pague demais por um empreendimento, mesmo que isso signifique abrir mão de algo muito bom. Espalhe a notícia. Trump revela que você pode ter o produto mais maravilhoso do mundo. Se as pessoas não souberem disso, ele não valerá muito. Para ter sucesso, é preciso que as pessoas tenham interesse e entusiasmo pelo seu produto. Embora muitos contratem uma equipe de relações públicas para isso, Trump prefere fazer ele mesmo o marketing. Para isso, você pode contar com a ajuda da imprensa. Eles estão sempre procurando por uma boa história. A tática que o autor usa é ser um pouco diferente, escandaloso, ou fazer coisas ousadas e controversas. Nem sempre o que escrevem sobre ele é positivo, porém, do ponto de vista dos negócios, os benefícios de terem escrito sobre ele superam os reveses. Outra dica do autor é ser direto quando falar com repórteres. Não os engane, nem fique na defensiva. Em vez disso, reformule uma pergunta difícil com uma resposta positiva, mesmo que precise mudar a argumentação. Exemplo: quando perguntaram a ele quais efeitos negativos poderia gerar a construção do prédio mais alto do mundo, ele respondeu alegando que os nova-iorquinos mereciam o edifício mais alto do mundo, o que seria uma honra para a cidade. Sua última tática é fazer com que as pessoas pensem grande como ele. Para isso, ele usa hipérboles para descrever as coisas: a maior, o melhor, o mais espetacular, etc. Pode ser exagerado, mas torna-se uma eficiente forma de promoção de seus produtos. Revide. Tem horas que a única alternativa é o confronto. Trump expõe que não gosta de injustiça. Portanto, quando alguém o trata mal ou de forma injusta, tentando tirar vantagem dele, ele costuma revidar fortemente. Ele acredita que se você está lutando por algo em que acredita, geralmente tudo fica bem no final do processo, mesmo que isso signifique afastar algumas pessoas no trajeto. O exemplo que ele dá desse princípio é a ocasião em que a prefeitura negou a redução fiscal para Trump Tower, algo que todos os outros construtores estavam recebendo. O autor lutou em 6 tribunais diferentes, gastou muito dinheiro e esforço, mas ele tinha certeza de que valeria a pena, independente do resultado. Por fim, ele venceu o caso. Embora às vezes possa apenas piorar uma situação ruim, ainda assim Trump recomenda essa tática. Entregue o produto. Não é possível enganar as pessoas por muito tempo. Mesmo que você crie entusiasmo, faça promoções incríveis e obtenha todo tipo de mídia, ainda assim precisa ter um excelente produto, ou não terá sucesso. Em seus negócios, Trump sempre viu pessoas que tinham muita lábia, mas que não cumpriam o que diziam. Isso é péssimo, pois as pessoas acabam perdendo a credibilidade. Ele sempre conseguia entregar um produto de qualidade, porque era o que buscava em seus projetos, mesmo que custasse mais dinheiro. Por sorte, ele é capaz de bancar o custo mais alto para construir o melhor. Contenha os custos. Acredito em gastar o que é preciso, mas também acredito em não gastar mais do que se deve. Trump aprendeu com seu pai a ter consciência dos custos, enquanto o ajudava nos projetos de moradias de baixa renda. Ele nunca jogou dinheiro fora. Pelo contrário, aprendeu que cada centavo contava, pois poderiam virar dólares futuramente. Mesmo tendo dinheiro de sobra, Trump sempre reclama com um empreiteiro quando percebe que ele está exagerando no orçamento, mesmo que isso signifique uma economia de apenas 5 ou 10 mil dólares. Ele afirma que, no dia que não puder fazer uma ligação de 25 centavos para economizar 10 mil dólares, encerrará suas atividades. Para ele, você pode sonhar grandes sonhos, mas para estes serem rentáveis, é importante que você os transforme em realidade a um custo razoável. Outro exemplo que Trump dá é o da reforma da pista de patinação de gelo, no Central Park. A prefeitura estava há 7 anos tentando reformá-la, desperdiçando milhões de dólares. Trump fez um acordo com a prefeitura ao se oferecer para fazê-la, e 4 meses depois estava pronta, com um gasto muito menor que o da prefeitura. Divirta-se. Tente não levar a sério demais nada do que acontece, porque a vida é muito frágil. Não perca muito tempo pensando no que deveria ter feito de diferente após tomar uma decisão, ou no que acontecerá a seguir. Para ter sucesso no trabalho, você deve fazer o que gosta.
Caso contrário, o mesmo se tornará um fardo. O mais importante na vida é amar o que você faz, pois é a única maneira de você um dia ser realmente bom nisso. Essa é a frase que o pai de Trump falava para ele, e qual o autor nunca esqueceu. Outros ensinamentos de Trump. Se você está certo, tem que marcar posição, ou as pessoas passam por cima. Trump moveu uma ação judicial contra uma empreiteira da Trump Tower, alegando incompetência. O processo visava recuperar perdas e danos. Ele afirma que, embora deteste processos e dar depoimentos, é necessário buscar justiça quando se está certo. Caso contrário, as pessoas nunca o respeitarão profissionalmente. Vale a pena agir de forma rápida e decidida no momento certo. Trump comprou sua mansão, conhecida como Mar-a-Lago, por um preço baixo. Ele havia feito uma oferta de 15 milhões de dólares em 1982, a qual foi rejeitada. Durante vários anos, a fundação proprietária da casa assinou contratos com compradores, mas todos furaram antes do fechamento. Em 1985, Trump ofereceu 8 milhões de dólares pela mansão com toda a mobília e fechou o negócio. Depois disso, outras propriedades muito menores já foram vendidas por preços maiores. É importante seguir seus instintos. Você vai se sair bem caso se limite àquilo que conhece. Às vezes, seus melhores investimentos são aqueles de que você não faz. Essas 3 lições Trump aprendeu quando recusou a oferta de um amigo para adquirir o controle de uma pequena empresa de petróleo. Ele disse que desistiu depois de pensar bem, vendo que petróleo não condizia com seus conhecimentos, e que uma vez que não podia vê-lo, então não o considerava uma boa oportunidade. Meses depois, a empresa faliu, e todos os demais investidores perderam cada centavo investido. Obter mídia pode ajudar a fazer negócios. Trump afirma que não gosta de fazer imprensa, entretanto, sabe da importância dela. Ele conta que é bem seletivo com suas entrevistas, sendo sempre sucinto nelas. Estabeleceu um limite de 20 minutos para os repórteres e nunca passa disso. O que conta não são as horas que você trabalha, mas o que você faz enquanto trabalha. Quando ainda estava na faculdade, Trump e seu pai compraram um empreendimento em Ohio, chamado Swifton Village. Possuía 800 apartamentos vazios, e eles reformaram tudo para poderem alugar para bons inquilinos. Contrataram um gerente que era peculiar. Ele trabalhava 1 hora por dia, mas fazia mais naquela 1 hora do que a maioria dos gerentes fazem 12 horas. Para Trump, é melhor contratar alguém que trabalhe muito, mesmo que por pouco tempo. Se você quer comprar algo, obviamente é de seu interesse convencer o vendedor de que o que ele possui não vale muito. Trump usou essa estratégia para comprar os pátios ferroviários na Rua 60, ao longo do rio Hudson. Ele falou ao vendedor que os pátios estavam em má situação, que a vizinhança e a cidade estavam com problemas, e que ele era louco por estar interessado na propriedade. Ainda, ele se autopromoveu para o vendedor, que resolveu apostar em Trump como comprador. Sua estratégia deu certo. Se você quer fechar um acordo significativo, tem que ir ao topo. Quando Trump comprou e reformou o Commodore Hotel, começou a procurar uma operadora para ele, visando a rede Hyatt, graças ao seu visual moderno. Trump ligou para o presidente da Hyatt, Hugo Skip Friend, mas não conseguiu acordo. Posteriormente, decidiu ligar direto para o dono da rede, Jay Pritzker, o qual aceitou encontrar-se com Trump. Depois de conversarem, ele fechou um acordo onde ambos seriam sócios igualitários. Em alguns anos, eles inauguraram a Grand Hyatt. Fazer um acordo tem muito a ver com timing. Trump se encantou com um edifício de 11 andares na Quinta Avenida, o qual pertencia à Genesco. Ele tentou argumentar com Franklin Jarman, o dono, sobre a compra desse edifício, chamado Bonwit Teller. Franklin escutou seus argumentos e afirmou que jamais venderia um local tão incrível. Mesmo após a negação, Trump passou a escrever cartas para Franklin, a fim de agradecer a reunião, para perguntar se ele iria reconsiderar e para dizer que gostaria de reencontrá-lo. Nada aconteceu. 3 anos depois, Trump leu um artigo que falava que a administração da Genesco havia mudado e que um novo CEO foi colocado no comando, John Hannigan. No mesmo dia, ele ligou para Hannigan e conseguiu agendar uma reunião. Por fim, o acordo de compra foi fechado. Publicidade positiva é melhor que negativa,
mas publicidade negativa é melhor do que publicidade nenhuma. Após demolir a Bonwit Teller e 2 esculturas simbólicas do prédio, Trump foi massacrado pela mídia. Entretanto, quando a imprensa usou frases do tipo para abrir caminho para um dos prédios mais luxuosos do mundo, achando que estavam condenando a demolição, estavam, na verdade, incentivando as vendas dos apartamentos da Trump Tower, pois as pessoas criaram uma visão de algo espetacular. Ao perder uma batalha, você encontra uma nova maneira de vencer a guerra. Trump comprou um edifício no Central Park South e queria demoli-lo. Entretanto, por terem aluguel controlado e estabilizado, os inquilinos lutaram contra a demolição através de um escritório de advocacia para representá-los, e venceram. Trump usou diversas medidas para que os inquilinos se mudassem. Cortou os luxos dos moradores, entrou com ação de despejo contra qualquer inquilino com aluguel atrasado e até tentou proporcionar moradia aos sem-teto nos apartamentos vagos, porém nada funcionou. Os inquilinos se uniram e participaram de ações de intimidação contra Trump. Com o tempo, as coisas mudaram de rumo. Trump percebeu que as tendências em arquitetura se baseavam na onda do antigo, então compensaria unir o moderno ao velho, apenas reformando o prédio e não o demolindo. Nesse ínterim, a ação judicial dos inquilinos empacou nos tribunais, e o juiz da Suprema Corte Estadual decidiu que não havia provas claras de intimidação. Os inquilinos concordaram em retirar as queixas, e Trump, como não queria mais demolir o prédio, fez um novo contrato de aluguel para eles. Por fim, conseguiu obter um lucro de mais de $100 milhões, algo que talvez não teria conseguido antes. Tudo porque os inquilinos conseguiram detê-lo por um tempo. Resumo final. Independentemente das críticas, Donald Trump sempre soube superar os obstáculos e motivar gente boa a fazer o seu melhor. Ele costuma usar essas habilidades a seu favor e teve muito sucesso. Seus 11 princípios da negociação são indispensáveis para todos aqueles que estão iniciando seu trajeto no mundo dos negócios. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para ter acesso a uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.